Hoje o texto da palavra de Deus que nós vamos ler é um verso apenas, e eu quero inclusive incentivá-lo. Se você ainda não guardou esta porção da palavra de Deus na sua mente, eu quero nesta noite incentivá-lo a fazer isso. É Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos mais uma vez? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias não estava vivendo dias fáceis. O cenário era de ruína espiritual. O povo de Israel tinha se afastado de Deus, mergulhado em rebeldia, idolatria e frieza. Como disciplina, Deus então permitiu que o império da Babilônia se levantasse contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, ele já havia sido chamado por Deus para, em seu tempo, ser um porta-voz da mensagem de Deus para a nação de Israel. No capítulo 18, Deus levou Jeremias à casa do oleiro para que Jeremias pudesse viver aquela experiência de ver o vaso e o oleiro. E o que Deus queria ensinar a Jeremias, para que Jeremias pudesse transmitir ao povo, é que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece quebrado. Mas agora o povo está desanimado. O medo tomou conta das ruas. A incerteza domina os corações. Não há respostas. As pessoas oram, oram e oram, e parece que Deus não está ouvindo. Não há perspectivas humanas. Os líderes da sociedade na Babilônia tentavam de alguma maneira trazer alguma paz aos israelitas que ali estavam já vivendo cativos, mas não havia uma esperança visível. Se nós abrirmos o livro dos Salmos no capítulo 137, nós vamos encontrar uma poesia que faz referência a esse período da história do povo de Israel. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, e estávamos ali, e os nossos estrangeiros que nos levaram cativos nos pediam canções, mas como cantar em uma terra estrangeira, vivendo sob a opressão dos babilônios? O Salmo 137 foi escrito nesse contexto. Um povo que já não tinha mais esperança visível, não havia mais perspectivas humanas. E é nesse ambiente de caos, é nesse cenário de crise, é quando tudo parece perdido, que Deus rompe o silêncio com uma das promessas mais extraordinárias das Sagradas Escrituras. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus irmãos, essa palavra não é apenas para Jeremias. Essa palavra não é apenas para o povo de Israel que estava vivendo cativo na Babilônia 2.600 anos atrás. Essa palavra é um convite que atravessa gerações. Porque quando tudo falha ao nosso redor, Deus ainda nos chama para algo maior. E é exatamente isso que vamos entender hoje. Como Deus conduz e nos conduz para além daquilo que conseguimos imaginar. Deus não depende do cenário para realizar algo ou fazer alguma coisa. Do nada Deus pode fazer tudo, do caos Deus pode organizar tudo. E naquele momento de tanta insegurança e tamanha incerteza,
Deus trouxe uma palavra de ânimo e encorajamento ao profeta e ao seu povo. Esse mesmo Deus está trazendo essa mesma palavra a nós também hoje. E essa palavra que Deus nos traz nesses dias, tal qual foi nos dias também de Jeremias, essa palavra é, em primeiro lugar, um chamado à intimidade. Veja bem que o Senhor diz ao profeta, para que o profeta dissesse ao povo: clama a mim, clama a mim. Este convite, meus irmãos, não é apenas um chamado para a gente orar. Ele não está apenas dizendo orem, ele está dizendo clamem a mim. Ele está nos convidando para entrarmos na profundidade do seu coração, aonde segredos eternos são revelados aos que se aproximam de Deus. Antes de receber dele, o convite é para a gente ir a ele. Deus não começa com explicação, ele começa com um convite: clama a mim. Não se trata de pedir de qualquer jeito, não é uma oração superficial, não significa um discurso formal, é clamor. Clamor, é dependência, é intensidade. E talvez, meus irmãos, para a gente entender um pouquinho qual é o sentido da palavra clamor. Clamor é aquele grito desesperado de uma pessoa que caiu no fundo de um poço e ele não encontra saída, e ele precisa de socorro, e ele se põe a gritar, a clamar, a pedir por ajuda. Essa é a nossa situação diante do cenário em que vivemos e diante do Deus em quem cremos. Nós estamos como humanidade no fundo do poço. Nós estamos sem saída. Por isso que esse é um tempo de clamarmos, e clamarmos com insistência, clamarmos com intensidade. Esse é um período da história do cristianismo que não é para qualquer um ser crente. Para ser crente, para ser um cristão nesse período, é preciso ser um cristão de verdade, um cristão verdadeiro. Clamor. Salmo 50, versículo 15, nos referenda essa palavra de Deus por meio do profeta Jeremias, quando o Senhor disse: invoca-me no dia da angústia, invoca-me. O Senhor Jesus já havia também afirmado no capítulo 7 e o versículo 7 de Mateus: pedi e dar-se-vos-á. Tiago capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus não revela coisas profundas para quem vive na superficialidade, para quem vive à distância. Quer viver além do comum? Clame. Quer obter respostas de Deus? Clame. Quer direção para a sua vida? Clame. Quer milagres? Clame. Quer vitória? Clame. Quer uma vida abençoada? Clame. Quer uma casa, um lar cheio de paz? Clame. Quer se livrar da ansiedade? Clame. Quer uma vida abundante? Clame, porque nós não temos uma outra maneira se não for pelo clamor. O nível do clamor determina o nível da experiência com Deus. A intensidade do clamor define a intensidade do relacionamento com Deus. Por isso que, assim como falou a Jeremias, a palavra do Senhor a mim e a você nesta noite, nesse dia, é um chamado à intimidade. É um chamado à intimidade. Mas a palavra do Senhor a nós também traz não apenas um chamado à intimidade, mas traz uma resposta garantida. Diga para o seu vizinho de culto que Deus responde àquele que clama.
Aquele que clama tem a resposta de Deus garantida, porque ele diz: clama a mim e talvez eu responderei. É isso? Não. Clama a mim e responder-te-ei. A resposta é garantida, Luiz. Deus promete responder, Marcos. Não é um talvez, não é um quem sabe, vou pensar a respeito, é uma certeza absoluta de resposta. Quando a gente clama, o Deus Todo-Poderoso se levanta para responder, porque Ele nunca ignora a voz de um coração que clama a Ele. Não é uma possibilidade de resposta, é uma promessa. Ele não disse talvez eu responda, quem sabe eu responda. O Salmo 34, verso 17, faz também um referendo a essa promessa. Clamam os justos e o Senhor os ouve. Clamam os justos e o Senhor os ouve. O Salmo 51, verso 17, nos traz isso também de maneira muito segura. Quando neste Salmo, o verso 17 do capítulo 51, há um coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu gostaria de ilustrar isso com os irmãos nesta noite, por exemplo, como uma mãe ouvindo o choro de um filho no meio da madrugada. Uma mãe que chegou em casa com o seu bebê de poucos dias. Essa mãe está super cansada dos afazeres. Talvez essa mãe tenha passado uma noite sozinha porque o esposo, quem sabe, estava de plantão e estava no seu trabalho, e essa mãe está só. E eu pergunto aos irmãos, como que essa mãe reage diante do choro do seu bebê? Essa mãe, ao ouvir o choro do seu bebê, no meio da noite, com as luzes toda apagada, tudo escuro, o que essa mãe faz? Normalmente essa mãe, ao ouvir o choro do seu bebê, ela imediatamente acorda e ela se direciona para o quarto ou para o bercinho do seu filho. Mães normalmente fazem isso, concordam? E quando a mãe se aproxima, mesmo sem ter acendido a luz, quando ela já chega com a sua voz, dizendo que está ali, a sua voz já costuma ser suficiente para que o choro vá diminuindo. Essa mãe pode até levar alguns segundos, mas ela nunca ignora, por mais cansada que esteja. Por mais que essa mãe esteja no meio de um sono pesado, essa mãe, ela acorda. Deus, da mesma maneira que uma mãe se importa com os seus filhos, especialmente enquanto bebês, Deus, Ele responde o clamor das suas crianças, que somos nós, dos seus filhos, que somos nós. Alguns momentos pode ser que pareça-nos que Deus esteja em silêncio, mas Deus nunca está indiferente. Deus disse: responder-te-ei. Meus irmãos, se nós clamarmos, Deus promete resposta. A resposta de Deus nem sempre é no nosso tempo, no nosso jeito ou como esperamos, mas a resposta sempre será perfeita, suficiente e cheia de propósito. Às vezes nós pedimos a Deus direção, e Deus muda a direção do nosso coração antes de mudar a situação. Mas de qualquer forma, quem clama não fica no vácuo. Quem clama tem resposta certa. Quem clama sabe que Deus responde, porque o Senhor promete resposta a todo aquele que clama.
Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Mas essa palavra de Deus ao profeta e ao povo de Israel há 2.600 anos atrás, e a nós hoje, nesse tempo, essa palavra também nos traz não apenas um chamado para a intimidade, não apenas uma resposta garantida, mas nos traz também uma revelação sobrenatural. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um trecho nesta palavra, nesta porção da palavra, quando o Senhor diz: anunciar-te-ei coisas grandes. Anunciar-te-ei coisas grandes. Diga para o seu vizinho: não são coisas pequenas. O Senhor promete anunciar coisas grandes. Deus não apenas responde com palavras, Ele faz revelações. Revelações que rompem o natural. Revelações que descortinam o invisível e nos fazem enxergar o que jamais poderíamos ver sozinhos. Deus não promete qualquer coisa, Ele promete coisas grandes, coisas que vão além da lógica, coisas que vão além da capacidade humana, além das circunstâncias visíveis. Meus irmãos, Deus não pensa pequeno. Diga para o seu vizinho: Deus não pensa pequeno como nós. Deus não pensa pequeno, Deus pensa grande. Deus pensa de maneira maiúscula, não de maneira minúscula. Nós é que oramos muitas das vezes pequeno. A Bíblia está repleta de situações em que alguém pede algo limitado, mas Deus responde com algo muito maior. Nós poderíamos passar aqui essa noite toda e não seria suficiente para esgotarmos todos os exemplos bíblicos, mas eu queria apenas lembrar os irmãos alguns deles. Abraão queria um herdeiro, só um herdeiro. E Deus deu a ele, sabe o que? Uma nação. Abraão já estava velho, Sara já não podia gerar, a medicina dizia: acabou, não tem mais jeito. Mas Deus disse: vai nascer. Sara deu uma risadinha, e aí Deus disse: por causa do riso dela, vamos botar o nome no garoto de Riso. E esse foi o nome então do menino. Riso é o Isaac. Sabia, Isaac? Seu nome significa riso. Riso. Por isso que Isaac está sempre rindo, né? E o outro Isaac também. Aqui nós temos muito riso, porque temos 2 Isaques. Então, a Igreja Batista Jardim Surubi é uma igreja cheia de riso, de pelo menos 2 Isaques. Meus irmãos, e Deus fez muito mais do que dar apenas um herdeiro. Onde a ciência colocou um ponto final, Deus colocou um recomeço. Deus deu Isaac, e através de Isaac uma descendência. Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus transformou uma necessidade individual que o Abraão tinha de deixar um herdeiro. Deus transformou isso em uma promessa eterna. O que dizer do José? José sonhava abençoar a sua família. José, quando estava crescendo, ele viu de alguma maneira que em algum momento ele poderia ser bênção para a vida da sua família. E Deus usou a vida de José para abençoar não só a sua família, mas para abençoar uma nação. E não só uma nação, mas para abençoar o mundo inteiro num período de fome terrível que o mundo atravessou. Deus vai além do sonho de José.
porque o coração de José estava sempre alinhado com o coração de Deus. E eis aqui um grande segredo, meus irmãos. Para que a gente possa clamar, o Senhor então nos responda e nos anuncie coisas grandes, termos o nosso coração alinhado ao coração de Deus. A Bíblia nos conta a história de uma mulher por nome Ana. Ana queria muito ter um filho. Ana era casada com um homem chamado Eucana, mas Ana não gerava filhos, porque o seu ventre havia sido, e aí vem uma parte muito, às vezes difícil de entendermos, porque a Bíblia nos diz que o Senhor mesmo foi quem fechou o ventre de Ana, impedindo que ela tivesse filho. E Ana queria muito ter um filho. E a Bíblia nos conta que Ana clamava ao Senhor e ela insistentemente buscava ao Senhor, em lágrimas, em choro, pedindo um filho. Sabe o que Deus deu a Ana? Deus deu não apenas um filho, Deus deu Samuel, o primeiro filho, que foi um grande profeta e um grande sacerdote ao mesmo tempo. Mas não apenas o Samuel, Deus deu a Ana ainda vários outros filhos. Veja o que Deus faz. O que começa com uma mulher em angústia de alma, termina com um propósito nacional. Ela é mãe de Samuel, e Samuel vai ser aquele que vai ungir os dois primeiros reis de Israel, o Saul e o Davi. O que dizer, meus irmãos, de Esther? Esther havia se casado com um rei estrangeiro. Esther era do povo de Israel. E houve um momento em que, por uma perseguição religiosa, o povo de Israel, ou seja, o povo de Esther, estava sob risco de ser eliminado da terra. E aí tudo que Esther faz é querer salvar a sua vida diante do seu esposo e diante de Deus. Mas Deus usa a vida de Esther para salvar todo o povo judeu de sua época. A sua preocupação inicial era a sobrevivência, mas por meio dela, uma nação inteira foi salva. Às vezes pedimos livramento e Deus nos torna instrumento de livramento. Eu vou repetir isso, às vezes pedimos livramento, mas Deus nos torna instrumento de livramento. Às vezes pedimos a Deus que alivie a nossa dor, e Deus nos torna um remédio para a dor de alguém. Isso faz muito sentido quando olhamos para aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, quando diz que nós somos consolados para com que a consolação em que fomos consolados, possamos consolar uns aos outros. Poderíamos olhar tantos e tantos outros exemplos, quem sabe no Novo Testamento. Havia um cego de nascença que se deparou com o Senhor Jesus, conforme relata o capítulo 9 do Evangelho de João, e tudo que aquele cego queria era enxergar, queria ver o sol nascer, queria ver o brilho das estrelas, queria ver o mundo. E sabe o que Jesus fez? Jesus deu a ele mais do que a visão física. Jesus deu a ele a visão espiritual, em que ele pôde ver o próprio Jesus como sendo o Filho de Deus. Ou seja, Deus não apenas resolveu o problema da cegueira física, mas no meio desse processo Deus resolveu o problema da cegueira espiritual. O que dizer de um paralítico que, conforme Marcos 2 nos conta, este homem queria andar apenas,
E ele recebeu mais do que pés para andar. Ele recebeu o perdão dos seus pecados. Havia uma mulher que tinha uma hemorragia e essa mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e a medicina em seu tempo. E tudo que essa mulher queria era cura. E ela então toca na beira da veste de Jesus, da roupa de Jesus. E ela não apenas teve naquele dia a sua cura da hemorragia que a fazia sofrer tanto, mas ela teve uma restauração completa da sua vida. Jesus chamou aquela mulher de filha. Não apenas houve cura, houve restauração. Ah, meus irmãos, havia um dia em que um ladrão, um homem que tinha feito tantas escolhas erradas na vida, ele estava numa cruz para ser crucificado. E ele teve o privilégio de ter ao seu lado nada menos do que Jesus, que estava ali também sendo crucificado. E aquele moço que estava ali porque fez por merecer, completamente diferente de Jesus, houve um momento em que ele faz um pedido a Jesus. Quem lembra qual foi o pedido que aquele ladrão na cruz fez ao Senhor Jesus? Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O pedido dele foi por uma lembrança. Ele pediu: lembra de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que ele teve de resposta? Muito mais do que isso. Ele teve a garantia de que naquele exato dia ele estaria com Jesus no paraíso. Clama a mim e eu responderei, e anunciar-te-ei coisa grande. Quer uma coisa maior do que essa? Quase que eu falei mais grande aqui, né? Mas quer uma coisa maior do que essa? Estar no paraíso, depois de ter feito tantas escolhas erradas na vida, mas agora arrependido, aos 47 do segundo tempo, já assim, nos acréscimos, quase que no momento final da vida, mas houve clamor, houve resposta e houve uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus, ela nos garante que o nosso Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo vai dizer que o que olho nenhum viu, o que a mente humana não pode dimensionar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 55, 8, 9 nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não podemos limitar Deus ao nosso entendimento racional e intelectual. Não podemos reduzir Deus à nossa realidade. Deus responde e Ele também surpreende. E isso fica mais claro ainda na próxima lição que esse trecho do capítulo 33 de Jeremias nos apresenta. Quando o Senhor também fala de um nível que a mente humana não alcança. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus tem para fazer vai além da lógica, vai além da razão, vai além do que a nossa mente consegue processar. São mistérios divinos reservados para quem ousa confiar. A palavra aqui traduzida por ocultas significa coisas que a nossa mente não consegue dimensionar, não consegue calcular, coisas que vão além da percepção humana. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou te mostrar o que vou fazer. São coisas que vão muito além da sua imaginação.
além do que você planejou, além do que você sonhou, além do que você entende. Deus trabalha em dimensões que a mente humana não alcança. Jeremias estava preso, mas a revelação de Deus estava livre. O cenário era de crise, mas Deus estava no controle. Isso prova, meus irmãos, que o ambiente pode estar fechado, mas o céu continua sempre aberto. Hoje Deus está fazendo o mesmo convite. Clama a mim. Clama a mim. Talvez você esteja sem resposta. Talvez você esteja sem direção. Talvez você esteja sem esperança. Mas Deus está dizendo: eu tenho mais. Eu tenho além. Eu tenho coisas que você ainda não viu. O apelo da mensagem desta noite é para que a gente possa sair da oração superficial, para que possamos entrar no clamor verdadeiro, esperarmos pela resposta e estarmos preparados, porque o que Deus fará é o sobrenatural. Clamor, clamar. Eu gostaria de convocar os irmãos para nós entrarmos no mês de maio deste ano. Esta santa convocação é para fazermos desse mês um mês de clamor. Clamor em nossos lares, clamor em nossos cultos aqui no templo. Regularmente nos encontramos aqui, domingo pela manhã, domingo à noite e quarta-feira. Em alguns outros momentos nós também nos encontramos aqui. Às vezes, em algo promovido por um ministério, por outro ministério, ou simplesmente por uma comissão para tratar de alguns assuntos, talvez. Mas eu gostaria de convocar os irmãos nesta noite para que possamos em nossos lares, todos os dias, clamarmos a Deus. Oração mesmo intensa. Oração com um coração contrito e quebrantado. E a cada momento que nos encontrarmos aqui neste lugar, nós clamarmos. Nós, enquanto diretoria da igreja, por exemplo, a gente vem em alguns momentos, em alguma reunião, para tratarmos às vezes de assuntos administrativos. Faremos isso? Sim, mas toda reunião que tivermos ao longo desse mês de maio, ainda que tenha uma finalidade administrativa, será também para uma reunião de clamor. A MCM, quando se reunir, seja para o estudo bíblico, seja para tratar de planejamento, aproveite o momento para clamor. Os cultos nos lares que teremos, faremos desses cultos momentos de clamor. Em alguns momentos ao longo do mês, no decorrer do mês, eu quero ter a oportunidade de estar simplesmente em algum dia da semana, dizer: irmãos, dia tal, vai ser quinta ou vai ser sexta, estaremos aqui em tal horário para uma reunião de clamor. E nós assim faremos em alguns momentos. Quem sabe alguns momentos até pelas madrugadas estarmos em nossa casa ou até mesmo aqui, à medida que o Espírito Santo de Deus nos direcionar, mas fazermos desse tempo um tempo de clamor, para que o Senhor nos responda e nos anuncie as coisas grandes e firmes que nós ainda não conseguimos imaginar. O que Deus tem para fazer na nossa vida como Igreja Batista Jardim Surubi, e através da nossa vida como Igreja Batista Jardim Surubi, é coisa grande, é sobrenatural, mas isso
deverá ser precedido de clamor, de clamor. Depois de tudo que ouvimos hoje, uma verdade ela permanece ecoando em nossos corações. Deus ainda responde, Deus ainda revela e Deus ainda nos leva além daquilo que conseguimos imaginar. Jeremias ouviu um convite: clama a mim. Mas esse convite não ficou no passado. Esse convite continua ecoando hoje, agora. Talvez você chegou aqui com limites na mente, com dores no coração ou respostas que nunca vieram. Mas hoje Deus está te chamando para um novo nível, o nível do clamor. Não é sobre palavras bonitas, é sobre um coração rendido. Não é sobre força humana, é sobre dependência total. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Nós vamos transformar essa mensagem em oração. Nós vamos responder ao chamado de Deus com a nossa voz, com a nossa fé, com o nosso clamor. Nós cantaremos uma canção e faça dessa canção a sua oração. Esse cântico, ele de alguma maneira, ele traduz o coração de quem entende Jeremias 33:3. É o grito de quem decidiu sair da teoria e entrar no clamor. É a expressão de quem crê que há um Deus que responde, que revela e que faz infinitamente mais. Então, esta canção que juntos cantaremos, não cante apenas com os lábios, cante com a alma, clame com a alma. Transforme essa canção na sua oração, faça desse momento um encontro real com Deus, porque quando a igreja clama, o céu se move e a terra estremece. Coloque-se de pé se você puder, por gentileza, e nós nesse momento diremos todos juntos, e é pelo nome de Jesus que nós declaramos que o nosso Deus é aquele que responde o nosso clamor. Declara
Meus irmãos, eu gostaria de orar junto com os irmãos nesta noite. Se você deseja nesta hora deixar o seu lugar e vir aqui se unir a mim a um momento de clamor, eu não sei qual é a realidade da sua vida, talvez haja algo que você necessita de uma resposta de Deus, talvez haja uma direção que você está buscando para uma decisão, quem sabe você tem precisado de força para esses dias, para ter mais esperança, dias que são tão sombrios, que às vezes nos faz viver até mesmo tomado pelo medo. Venha para juntos clamarmos ao Senhor, para juntos dizermos: Deus, esta palavra desta noite, ela alcançou a minha necessidade pessoal. Ao meu coração, eu não tenho dúvida de que o Senhor falou e falou poderosamente, desde muito antes de eu chegar a este culto. Clama a mim, vamos juntos? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh Pai, aqui estamos nós na Tua casa nesta noite. Este é o último domingo deste mês de abril. Senhor, te agradecemos pela palavra do Senhor que nesta noite, ó Deus, encontra os nossos corações sedentos por ouvir a Tua voz. Como foi bom, Senhor, ter o entendimento de que o mesmo Espírito Santo que inspirou Jeremias a anotar estas palavras e registrá-las de maneira tão sagrada, esse Espírito nesses dias e especialmente nesta noite, traz, ó Deus, à nossa mente e desce ao nosso coração esta porção da Escritura. Ó Deus, nós estamos sendo nesta noite convidados a uma vida de mais intimidade com o Senhor. O Senhor está nos dizendo: clama a mim, clama a mim. Quantas vezes, Senhor, ficamos ansiosos, quantas vezes ficamos com dúvidas, quantas vezes ficamos, ó Deus, tomados por incertezas e até mesmo pelo medo, e o Senhor está nos dizendo nesta noite: clama a mim, meu filho, clama a mim, minha filha, clama que eu responderei, clama que eu darei uma resposta, clama que eu anunciarei, eu mostrarei a você, eu mostrarei coisas grandes, coisas que você nem consegue imaginar, mas que eu tenho preparado para a sua vida. Ó Deus, o Senhor tem coisas grandes para a nossa vida, o Senhor tem coisas grandes para a nossa família. Ah, Senhor, aqui famílias que ainda estão aguardando, ó Deus, por essa coisa grande que é a família toda na Tua presença, Senhor Deus. Ó Deus, coisa grandiosa é uma família toda Te servindo, Senhor. Há aqui, ó Deus, quem sabe corações aflitos por alguma necessidade, ó Deus, talvez que há lá no mais íntimo, no segredo do coração. Talvez haja, Senhor, um coração aflito, precisando perdoar alguém. Talvez haja alguém angustiado por uma crise, quem sabe nas finanças. Talvez alguém no seu local de trabalho, ó Deus, que está passando por alguma situação difícil, por uma pressão, por uma tentação. Senhor, estamos nesta noite levantando um clamor ao Senhor.
ó Deus, confiança na fé de que o Senhor nos responderá. Aqui estamos nós, o teu povo, Senhor. Estamos nós como igreja. Nós temos, ó Deus, necessidades, cada um de nós, necessidades individuais, mas como igreja, Senhor, nós estamos te clamando por esse tempo que estamos vivendo. Senhor, estamos vivendo um momento tão alegre na tua presença, Senhor. A tua igreja, ó Deus, vibrando, ó Deus, cada dia buscando a presença do teu Espírito Santo em plenitude, ó Deus. Quanta alegria hoje pela manhã, reunidos aqui como igreja para a escola bíblica. Agora à noite novamente, ó Deus, nossos corações alegres na tua presença. Senhor, quantos planos temos, ó Deus, o quanto pensamos, mas o Senhor tem coisas muito maiores ainda, Senhor. Então, Senhor, acalme o nosso coração e nos conduza, Senhor, sempre para que possamos experimentar cada dia mais e mais o sobrenatural na nossa vida e na vida da nossa igreja, Senhor Deus. Que os céus, ó Deus, se rasguem sobre esse lugar, cada vez mais e mais, ó Deus, nos concedendo bênçãos sem medidas, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê um bom restante de noite, uma boa semana debaixo da tua paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Diga para o seu vizinho aí, não desista de clamar, porque Deus responderá. Ele responderá. Deus abençoe a todos nós, meus irmãos. Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.